Então é isso, pessoal, bem-vindo a mais um Sou Caeté Podcast. Hoje aqui eu recebo o Claudinei do Vale. Muitíssimo obrigado. Prazer, meu xará. Por aceitar esse convite aqui, pra gente bater esse papo, né? Alegria estar aqui Foi com vocês. nas caixinhas lá de sugestões, seu nome esteve também presente Que bom. para estar aqui conosco aqui. Fico feliz. Tenhamos aí um bom bate-papo, uma boa entrevista, né? Muito obrigado. Nada melhor que se apresentar, né? Então tá. Você, fique à Primeiramente, vontade. muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de estar sendo convidado por esse sucesso que é aí o podcast aqui no Coreto, nessa praça maravilhosa. Sou Claudinei do Vale. Eu sou profissional técnico de enfermagem, igual falamos, né? Trabalho no Hospital de Pronto-Socorro João 23 há 26 anos, lugar que eu amo trabalhar. Sou também agente de viagens, temos a Claudinei Tour em Caeté, né? Graças a Deus, uma empresa está aí há 25 anos. E estou como vereador, né, nesse mandato, né, já há 2 anos e meio, que também é um compromisso, uma responsabilidade que eu amo fazer. Isso aí. É uma alegria de estar aqui com você hoje. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Tô vendo que tem muita gente assistindo, mas não tá se inscrevendo no canal. E comenta aí embaixo também o que vocês estão achando dessa proposta do Sou Caeté Podcast. Ô, Claudinei, a dinâmica aqui é o seguinte: o entrevistado ele começa a falar um pouquinho sobre a adolescência, a infância dele, e depois a gente chega na Claro. parte política que atualmente você exerce o mandato, né? Sim, É um claro. mandato, você é o primeiro mandato. É o né? primeiro mandato, sim. Beleza. Então, por gentileza, compartilhe conosco um pouquinho da sua Então. história. Que bom. Sou Claudinei do Vale, como disse, de uma família simples, humilde, de Caeté, a famosa, muito conhecida, eu falo famosa porque é muito conhecida, família do Vale, né? Tem uma trajetória de muito trabalho, de muita Você é irmão do humildade. Geraldo Vale, né? Sou irmão de Geraldo Vale, né? Que já foi vereador na cidade e também já foi candidato a prefeito. Passou por aqui né? também, e passou também aqui no Sou Caeté recentemente. Podcast. Esteve aqui. Então somos de uma família éramos 11 irmãos, hoje somos 8, né? 8 irmãos. Minha mãe não está conosco, amanhã é o Dia das Mães, não está conosco, né? Mas somos uma família numerosa, de pessoas muito simples, humilde. Eu já fui vendedor de pão, trabalhei na Prefeitura Municipal de Caeté, comecei na Prefeitura com muito orgulho e alegria aos 15 anos, capinando rua, né? Depois fui trabalhar na Secretaria de Obras da Prefeitura, fui trabalhar no serviço também de medição de casas e tudo, né? Que era da prefeitura, tá ligado à Secretaria de Obras. Você é natural de Caeté, né? Sou de Caeté. Minha mãe é do querido Morro Vermelho, né? Distrito que eu amo muito. E depois fui trabalhar também de trocador de ônibus. Fui trocador de ônibus da Transcol, durante um período de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? Onde fui fazer o curso técnico de enfermagem, onde sou hoje técnico de enfermagem, entrei no João 23 há 26 anos atrás, que é o meu orgulho. Você fez o técnico de enfermagem naquela época que era lá no... Na FEC. Na FEC, Isso, né? Sim. Estudei, né? Trabalhava na prefeitura, saí da prefeitura, fui trabalhar como trocador de ônibus e nesse período fui fazer o curso técnico de enfermagem, concluí meu 2º grau. Porque isso aí, se não me engano, essas últimas turmas foi em 93, mais ou menos. Não, ali. foi 96. 96, né? A última, se não me engano, foi 97. Teve uma ainda depois da gente. Pra quem não está situado, em frente à igreja de São Francisco São de Assis, Francisco, a FEC, a FEC que a gente formou lá. E assim que formamos em 96, em 97 já comecei a trabalhar na Santa Casa de Caeté como técnico e ao mesmo tempo no João 23. Eu falei assim, em frente a São Francisco, porque antes lá sempre foi FEC, lá na Senai, já foi Senai também, ali né? foi Senai antigo, né? Nessa época famoso Senai. Então, mas nessa época dos cursos técnicos, já era aí FEC? Já era FEC. Sim, já era a Fundação Educacional de Caeté. Sim. Já era FEC e o curso era mantido pelo governo estadual, que nós formávamos o 2º grau e já formávamos como técnico. E na época você escolheu enfermagem? Eu escolhi enfermagem. Mas por que você Eu comecei como técnico em segurança, né, no curso, e depois mudei para técnico de enfermagem. Você começou então como técnico de segurança, né? Sim. Na minha casa, praticamente, quase todos, né, os rapazes eram técnicos em segurança. Inclusive, meu irmão Geraldo Vale é técnico de segurança, também depois fez engenharia em segurança. Então, todos eram técnicos de segurança. E, assim, tinha alguns ali desempregado, parado e tal. E eu falei assim, eu vou mudar, vou focar na enfermagem, que é um mercado muito bom. Hoje eu oriento todos os jovens a fazerem, né? Você gosta da prevenção? Amo, simplesmente amo. Tenho um prazer muito grande, falo com muito orgulho, com muita alegria, que trabalho no maior hospital de pronto-socorro da América Latina, que se chama João 23, que em abril agora completou 50 anos. E né? realmente, João 23, eu já fui lá várias vezes, né? Maravilhoso. Lá é o seguinte, se a pessoa sofreu um acidente, se ela está no João 23, ela tá bem, né? Porque lá
O pessoal pode estar desmontado que desmonta a pessoa. Tudo, exatamente. Inclusive, lá, eu tô brincando assim, mas lógico, lá é referência em queimadura também, né? O João 23 é referência em 3 áreas. Em queimadura, né? Que hoje tem um CTI específico com bloco cirúrgico para queimadas, né? Tem a referência em toxicologia. O paciente teve picada de peçonhentas, cobras, aranhas, abelhas. João 23 também, né? João 23 é referência em toxicologia, envenenamento em geral e a referência em traumatologia, né? Realmente esqueci dessa. A maior sala de traumatologia, uma das maiores do Brasil, está no João 23. Não, então você já viu cada coisa. A sala de reanimação. Você já viu cada coisa lá, hein? Bastante coisa. Nossa, muito. Você falou traumatologia. Dá a impressão que praticamente todo mundo que cai de moto, acidente, vai pra lá, né? Hoje assim, tem um heliponto lá. Tem o heliponto agora, que recebe muitos pacientes ali com a gravidade maior, inclusive Caeté, vários pacientes de Caeté já foram de helicóptero justamente por causa da gravidade dos acidentes. E o João 23 hoje, o índice é muito alto justamente de motoqueiros. É mesmo? Em cada 10 pacientes aproximadamente que entra lá, 7, 8 envolvido. Inclusive em Caeté também a gente vê muitas notícias, a gente até vê, né, na rua, eu digo que motoqueiros também que caem. Eu digo, Xará, que o João 23 Caeté virou assim, cliente muito assíduo do João 23, né? Hoje nós temos um índice muito alto de motoqueiros nas cidades, mototaxistas, não só eles, mas outros. E aí, assim, o índice de acidentes tem crescido muito. Nós estamos com a cidade precisando muito de melhoria na sua infraestrutura, no seu urbanismo. E aí o índice tem aumentado muito e o João 23 é sempre porta aberta. Você trabalha em qual setor lá? 24 horas. Eu trabalho exatamente na emergência, né? Mesmo? No setor, no politraumatizado. Então, quando chega o pessoal lá, você já atendemos imediatamente. O primeiro atendimento ele recebe ali, esse paciente vai para os exames radiológicos, tomografia, ultrassom, raio-x, né? E dependendo da gravidade, ele entra até na onda, que chama onda, né? Ele vai direto para o bloco cirúrgico. É mesmo? É tocado uma campainha no politraumatizado que sai lá no bloco. E lá tem uma sala específica para o paciente da onda. Aquele paciente que não tem tempo de fazer exatamente baleados, nada. Né? Baleados, facadas, acidentes, quedas de altura e tudo. Então esse paciente vai direto na onda para o atendimento de maior gravidade. Como é trabalhar também num ambiente onde que praticamente não dá para mossegar não, hein? Não, o trabalho é assim, contínuo, né? Alta, né? Nós temos uma equipe maravilhosa, né? Profissionais técnicos, profissionais enfermeiros, profissionais médicos. Então, assim, conseguimos trabalhar de uma forma tranquila, mas muito o dia todo e com certeza a equipe faz toda a diferença. Então, assim, a gente consegue revezar para o momento do almoço, do café, mas trabalhamos sempre muito. Claudinei, muito bom. E essa parte da enfermagem, pelo que você falou, pelas suas palavras, me corrija se estiver errado, ela precede o Claudinei Tour, né? Que é a sua empresa de turismo, né? Ou não? Então, o que acontece, Claudinei? Eu ia perguntar o seguinte, o que eu ia linkar é o seguinte, como que você, da enfermagem, você se aventurou, né? No turismo. Então, sendo bem rapidinho, objetivo, eu estava dentro da Santa Casa de Caeté, né? Isso em 1997, quando um amigo, grande amigo, trabalhando, o Fabiano Rosa, enfermeiro, técnico de enfermagem, profissional fantástico, ele falou comigo, Claudinei, o Papa, né, saudoso São João Paulo II hoje, né, o Papa vai estar no Brasil, lá no Rio de Janeiro, vamos fazer uma visita, vamos lá. Eu falei, que maravilha, então eu vou. Eu sempre, como cristão católico, sempre quis participar de uma missa, ter a possibilidade de estar participando de uma missa com o Papa. E essa oportunidade surgiu quando o Fabiano falou comigo. Ele falou comigo, faz o especial, Claudinei, que eu vou com você. E eu não sabia nada de que se tratava um especial, mas eu achei muito interessante. Saí daquele plantão naquela noite, fui no Eliseu, né, na Débora Turismo hoje, e ali, conversando com ele falou, não, você vai organizar o especial dessa forma, pega o nome e identidade do pessoal que vai com você, e automaticamente eu vou preparar o ônibus para você, né? Você vai cobrar uma taxa de cada um para pagar o ônibus. Se você quiser ter lucro, eu falei, não quero ter lucro, eu quero ir na viagem. E você conta mesmo? Pro Rio de Janeiro. Qual ano? Isso foi em outubro de 97, dia 5 de outubro de 1997. Então, o ano de nascimento da Claudinei Tour é exatamente em 5 de outubro de 1997. A partir de uma aventura, né? Você queria simplesmente organizar para... Eu entrei, Claudinei, Xará,
na enfermagem em fevereiro de 97. Quando foi em outubro de 97, nasceu a Claudinei Tour. Nossa, que legal mesmo. Está aí hoje, né? Graças a Deus. Não, mas vai por que completar 26, não, mas né? aí, continuando no percurso, por que daquele momento você falou assim, porque é uma responsabilidade do caramba, né? Muito grande, Por que certamente. então daquele momento você quis ser um empreendedor? A sua empresa, lógico, é registrada, né? Sim, Na claro. época, como que você teve essa ideia de criar Então, uma agência de turismo? É. É agência de turismo, né, Claudinei? sim, hoje nós somos uma agência da Aham. Claudinei Tour. Então, nós começamos muito pequeno, né? Certamente, como todos os mais pequenos. Nós começamos fazendo aquelas chamadas excursões, né? Quando a gente ia muito em excursões, no zoológico, nesses parques próximos a Caeté. Então fazíamos as pessoas da Caeté, muitas pessoas, lembra aqui de Dona Rita, né? Fazia muitas excursões pequenas por aí. E aí nós tivemos essa ideia de fazer excursões. Começamos fazendo excursões Mas pequenas. nós quem? Não, você. Aí no caso eu comecei a fazer. Você, Aí né? a primeira excursão que a Claudinei Tour fez mesmo, oficial, foi essa para o Rio de Janeiro, sim. para Missa com o Papa. Então, mas em que E aí momento fomos- você transformou isso em uma empresa? Não somente como uma pessoa civil, né? Sem CNPJ e Sim, tal. claro. Aí começamos a fazer esse passeio. Desse passeio que chamava o Bate-Volta para Copacabana, nós denominamos assim, que foi um grande sucesso. Cheguei a levar até 5 ônibus em Copacabana. mesmo? De uma vez. De uma mais vez só, 5 você não quer? ônibus, fantástico. Na época, quase metade de Caeté, tô brincando. Foi lá. E também, Xará, nós passamos a frequentar a Aparecida do Norte uma média de 3 vezes ao ano, do chamado bate-volta. Inclusive, é uma das excursões mais dinâmicas em Minas Gerais, né? Há muitos ônibus, né? Que saem, né? Hoje a Aparecida do Norte chegou a bater o recorde de 10 milhões de pessoas no ano lá. Eles chegaram a eles até então era 8 já fui umas milhões 3 e vezes, meio. é muito bom, Aí cara, já uma bateu o viagem. recorde de 10 milhões. Hoje é considerado uma das cidades mais visitadas do Brasil. E a Claudinei Tour ia uma média 3 vezes ao ano. Hoje a gente vai uma média de 4, 5 vezes ao ano, porém a gente vai Quais períodos? ficando. Quais Eu períodos? vou janeiro, eu vou maio, como vou agora semana que vem, no dia 19 a 20 Mas de você também maio. vai também, Claudinei? Eu sempre vou. É mesmo? Só que nessa de maio eu não vou, porque eu vou para Porto Seguro. Mas então eu vou em quase todas as viagens. E também tem aquela questão o hotel ou não, né? Tem, Ou é só aí nós bate-volta? contratamos hotel, hoje é com hotel, hoje eu só faço bate-volta para Copacabana. Sim. Então aí a Claudinei Tour foi tomando corpo, entrou outras viagens, como por exemplo, te vi no Pai Eterno, que é em Goiás, Trindade, Goiás, que é maravilhoso. O próprio Porto Seguro, que eu vou uma média de 3 vezes ao ano, janeiro, maio, setembro. Entrou o Caldas Novas, que é um grande sucesso. Caldas Novas também Agora é entramos famoso. com Foz do Iguaçu, com ida na Argentina e no Paraguai. É mesmo, já o tem Beto então. Carreiro. Então você já tem, já Temos fez a excursão internacional já então? Essa internacional vai ser a primeira da Claudinei Tour, indo na Argentina e no Paraguai. Né? Eu já fiz viagens internacionais, mas a passei com minha esposa e meu filho. Não, mas mas com a Claudinei Tour é a primeira. Sim. Mas aí que entrou uma série de viagens. Hoje mas nós Claudinei, temos antes de você criar uma viagem, você vai ao local antes ou você simplesmente vai por indicações? Eu vou sempre, às vezes, por exemplo, o Pai Eterno, eu nunca tinha ido, né? Eu vou lá há 15 anos lá. Então, assim, teve pessoas que me indicaram, me indicaram o local, a pousada que eu deveria ir, que ficaria bem hospedado. E aí fomos dessa forma, fazemos contato, fechamos tudo com muita segurança. Passei aí, uma vez que você vai, aí você consegue fazer todas as outras vezes. Aqui, uma aspa aqui. Tudo com segurança. Uma aspas. Ano passado não, no início do ano agora, a gente teve a invasão do Congresso, né? Por bolsonaristas. E teve, só tô linkando só para o pessoal entender. Teve um momento ali, antes disso, que houve algumas barreiras, porque a Polícia Federal identificou que havia muito ônibus indo em direção, entrando para lá. Você, como você faz muita... Você chegou a evitar esse momento de viajar? Porque houve um momento que a polícia parou muitos ônibus de viagens, né? Naquele sentido, lógico, né? Brasília. Claro. Naquele período de janeiro, foi a invasão que aconteceu do Congresso lá. Foi, na verdade, no dia 8, né? Eu viajo sempre depois na segunda quinzena de janeiro. Eu fui pra Caldas, então atrapalhou você não, né? Seguro, aí não atrapalhou. Mas hoje tem ônibus lá de várias empresas em Belo Horizonte preso no estacionamento da Polícia Federal, exato. Por isso essas pessoas fretaram o ônibus. E você fretou? Você chegou... Não, alguém chegou a comunicar... Chega a conversar com você a respeito disso, de ir para Brasília? Não, aí quando nós estávamos indo para
sentido Divino Pai Eterno, Trindade, Goiás, que é perto ali, aí eles nos orientaram de pegar uma outra via, porque estava tendo fiscalização rígida da Polícia Federal. Eu falo porque isso foi histórico e afetou muitas empresas de turismo. Muito. Não, mas eu tô perguntando se houve algum grupo aqui em Caeté que te procurou para ir até Brasília. Não. Aí eu não teve. Não te procurou, não? E também, assim, eu não. As excursões que a gente faz, por exemplo, essas idas a Brasília, elas não têm estrutura de hotel, pousadas, então eu não trabalho. Mas nesse sentido político, houve isso em Caeté? Alguma movimentação em Caeté? Não, eu não sei se algum. Com você não? Foi, mas comigo não. Ninguém, nenhum telefonema, Claudinei? Não me procurou. E se houvesse essa demanda? Olha, se tivesse uma demanda e tivesse uma estrutura para isso, que aquela estrutura de acampar e tudo, eu não iria. Não, mas só naquele momento. Parece que eles já... Naquele momento específico de 2, 3 também, dias. eu não, talvez não iria. Não iria, não. Como a empresa também não levou, a empresa que eu trabalho, nós somos lá, eu sou apenas, não sou sócio, como muitos pensam que eu sou sócio da empresa, não sou. Eu sou apenas estou na empresa há 15 anos com eles, numa fidelidade, mas a empresa não foi com nenhum. Então a Claudinei Tour, ela é uma ramificação de uma empresa? Não. A Claudinei Tour é uma agência só. A empresa, toda a estrutura de contratação de ônibus, pousadas, hotéis, eu que faço. Sim. Então sempre você responde por tudo, né? Tudo, sim. Eu sou parceiro, Claudinei, assim, da empresa, porque eu só contrato eles hoje, que é a Capital Turismo, chama Capital Cerradão, que eles se uniram. Então, da onde? Nós de BH? somos de BH. Nós somos parceiros porque existe realmente hoje uma união muito grande, tem uma afinidade muito grande com os proprietários, com a família e tudo, somos como irmãos. Pessoas que eu tenho toda a consideração, respeito. E também quando o parceiro dá certo, você tende a ficar com ele eternamente, né? Claro, sem dúvida, é o resultado positivo. Resultado positivo, feedback, né? Os motoristas que eu conheço bem, que atendem muito bem nossos clientes, a segurança desses motoristas na estrada, isso é fundamental. Claudinei, uma dúvida também aqui que muita gente tem, fala pra gente a verdade. Quando você para nos postos, você é 0800 Boca Livre? Sim. Mas existe algum por fora pra vocês? Não, do posto não. Da parada não. Não? Realmente os proprietários de parada, como o Grau, por exemplo, tudo, existe essa política desde sempre, né? Que os donos... guia, que é o chamado guia, que sou eu, e os motoristas, eles alimentam ali, fazem um lanche 0800, verdade. Mas não tem nada de pagar você parar lá? Não tem não. A Gontijo tem... Inclusive, mas isso não seria ilegal também, né, Claudinei? Mas a gente eu tô falando porque dá impressão isso, porque sempre que você faz uma viagem, para sempre nos mesmos postos. É no mesmo caso. Porque às vezes, assim, por exemplo, quando eu vou para Caldas Novas, nós temos apenas 2 locais de parada, que é uma na cidade de Luz e a outra na cidade de Araguari. Então as paradas são diferentes. E o critério ali é o quê? Quantas horas de viagem? O critério ali, por exemplo, Caldas Novas, nós fazemos uma média de aproximadamente 12 horas de viagem. Então eu paro para os motoristas trocarem, aquele que está dirigindo vai passar para aquele que está dormindo, então o critério do revezamento, primeiramente, né? E o segundo critério que a gente observa é o fato de muitas pessoas, senhoras viajando para levantar, esticar as pernas, ir ao banheiro. Você já teve alguma coisa de passar mal? Tem banheiro. Tem banheiro, né? Que bom, né? O banheiro químico, que atende bem, numa necessidade maior, mas nas paradas tem bons banheiros, então para as pessoas poderem usar o banheiro também. E fazer um lanche, tomar um lanche ali. Então esse é o critério. Primeiro critério é da troca de motorista. Pode, à vontade. E eu tô falando que eu fico curioso sobre essas viagens. Depois também vou chegar num assunto que é mais importante, que é ligar isso com o turismo Caeté. Mas é o seguinte, me conta aqui, como que é lidar com um cliente chato? O cara, o ônibus, ele tem suas limitações de conforto, lógico. Sim, claro. Mas como que é explicar isso? Porque lidar com 2, 3 pessoas é fácil, mas lidar com 50 e quantos? 54, né? 60. 60 pessoas? O ônibus comporta 60. Claudinei, eu não entendo nenhum cliente como chato. Eu entendo um cliente exigente, né? O cliente, como todos nós somos clientes, eu sou cliente de uma empresa, de outra, você é, todo, e tenho meus clientes. Então são exigentes, que eu entendo as exigências deles, né? Só que eu sempre sou muito transparente de mostrar para eles que o que a Claudinei Tour tem a oferecer é isso aqui.
É um ônibus com a qualidade de conforto e segurança com 2 motoristas, de 2 andares, com poltronas reclináveis, confortáveis. Ó, 2 andares? Sempre Eu ainda 2 não andares. fiz nenhuma viagem Então tá convidado. São ônibus muito bons, ônibus hoje de um preço de mais de R$1,5 milhão. Então assim, com dá a um qualidade interessante, muito grande. né? E o cliente, assim, essa é o ônibus que eu tenho. Também não existe hoje no mercado nada além disso. E às vezes que eu vou para pousadas como Cabo Frio, Divino Pai Eterno e outras. Esse Divino Pai Eterno é o quê? Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás é o santuário em honra ao Divino Pai Eterno. Então, mas lá é o que, no caso? Lá é um santuário católico. É tipo a Serra da Piedade? Grande, tipo a Serra. Sim. Eu já vou falar muito, mas nunca fui. Um santuário maravilhoso, né? O famoso Padre Robson, né? Que teve lá e tal, conduzia. Então, assim, é uma devoção fantástica, que vem gente do Brasil inteiro, vai pra lá. Legal. Há épocas? Não, o ano todo. O ano todo? A festa é sempre no final de junho, início de julho. Mas eu nunca vou na festa, que é 2 milhões de pessoas lá. E as documentações? Você tem de fazer a lista de... Sim. Todas as viagens, Claudinei, nós trabalhamos pegando nome completo e identidade do cliente. Nenhum cliente pode estar dentro do ônibus sem a documentação na lista. Já passou por fiscalização? Essa lista sempre passa. Então tem que ter uma lista que é tirada na agência nacional. Fiscalização que eu falo na estrada. Estrada, sim, isso várias vezes. É isso que eu estou querendo explicar. Essa documentação que eu peço ao cliente, nome e identidade, ela é enviada para a NTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, é feita ali uma lista, né? Tirada uma lista, e o motorista leva essa lista na viagem. Não pode viajar sem essa lista. Claudinei, e você é vereador. O seu partido desculpa? Cidadania. Isso. O fato de você se eleger vereador também, você acha que é reflexo do seu trabalho como motorista? Olha, ou você Claudinei, já tinha um trabalho... Uma pergunta interessante, veja bem por quê. Eu sou o vereador menos votado da cidade. Eu fui eleito vereador com 328 votos. Na minha primeira eu tive 300, quase 400 votos, e agora eu caí para 328. Eu tenho muito amigos, né, que viajam comigo, senhores, senhoras, mas é interessante dizer que muitas das vezes desses passageiros, eles têm algum parente, amigo, né, algum voto já comprometido. Então, assim, eu não atribuo só a eles. Eu me considero uma pessoa conhecida na cidade. Não, mas eu falei no sentido de você tratar bem os clientes. Porque se você fosse uma pessoa arrogante, chata, para os seus clientes, com certeza as pessoas... Porque é o seguinte, né? Você ser bom para uma pessoa... Pode ser que ela fale para outra pessoa, para mais uma só. Mas se você for ruim com uma pessoa, ela vai falar para 50 pessoas. É nossa. Claudinei, hoje nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. Isso é uma forma de tratar bem o cliente, porque a gente entende que, primeiramente, que o cliente merece sempre respeito. Mas, na minha opinião, é essa, e não se muda isso. É o respeito, ser bem tratado, ser bem acolhido. E outra coisa é justamente isso, porque se eu trato mal um cliente, né, talvez assim, não cumprindo aquilo que eu prometi na viagem, isso já é um fator negativo, que passa para 10, você falou. E se o cliente também for bem atendido, ele também vai falar. Hoje nós trabalhamos muito, por exemplo, com indicação. O cliente que vai, não só volta, mas como indica. Eu até comentei com você que em off, que as pessoas que eu conversei sobre viagem, elas falam bem que o seu trabalho é bom, né? Que, inclusive acredito que muitos deles são reincidentes, né? Isso, muitos já foram e voltaram. Várias vezes, né? Nós temos muito cliente. Você, no momento em que você falou de Porto Seguro, por que sua caminhonete fica escrito Porto Seguro? É o que você mais gosta? Não é só o que eu mais gosto. Hoje é uma das passeios muito procurados, viu, Claudinei? Eu amo. Eu acho que Porto Seguro é uma das melhores cidades do planeta Terra. Eu adoro. Tô brincando. Eu não conheço o planeta Terra, né? Mas os lugares que eu muitas vezes... já fui umas 3 vezes, 3, 4 vezes, se não me engano. Porto Seguro é maravilhoso. É uma você não viagem enjoa, longa. Né? Você não tem como enjoar, que é um lugar muito bom. Com certeza. É uma viagem que, assim, não é só repetitiva, mas todas as vezes que vai, você tem uma coisa diferente e gostosa. Não, e a água é maravilhosa. A água maravilhosa, o atendimento eu acho maravilhoso, o povo maravilhoso. E um detalhe, Porto Seguro você vai para relaxar e descansar, se desestressa muito. Tem então a feirinha lá, Porto Seguro na minha caminhonete de um lado e coloco Caldas, porque Caldas, você já foi?
Já. Não, Caldas não. Caldas não. é uma viagem fantástica. Caldas, você eu precisa já tive pra ir, conhecer mas não fui. toda a beleza, toda a infraestrutura que tem em Caldas Novas. Uma cidade de mais de 110 mil Caldas habitantes, Novas são lagos, né? Não, Caldas Novas são piscinas, piscinas aquecidas, né, ao ar livre, todas aquecidas, e tem também parques aquáticos, que é maravilhoso. E uma coisa porque a gente falou de Porto Seguro em sequência de Caldas Novas, né? Então, totalmente diferente, bem diferente. Não, né? totalmente diferente. E Caldas Novas também tem uma estrutura hoteleira maravilhosa, um menu maravilhoso, o café da manhã. Você falou opção hoteleira. Mas os hotéis à beira-mar, que estão ali na área na Orla Marítima, são bons hotéis. Você vai encontrar muito bons hotéis. Mas para quem é farofeiro... Nós temos uma estrutura lá hoje em Porto Seguro. Por exemplo, eu estou indo agora no dia 21 de maio, depois vou em setembro. Nós já estamos com o carro cheio e já estamos enchendo o carro para janeiro do ano que vem. A estrutura que nós temos hoje, ficando hospedado no Hotel Mirage, é maravilhosa. Mas eu também tô zoando aqui, o seguinte, lógico, quando você vai fazer uma viagem dessa, você quer um hotel mais em conta, né? E aquele hotel mais em conta, ele também oferece um serviço modesto. Mas é interessante dizer que, assim, igual eu te falei, na Orla Marítima você vai encontrar hotéis muito top, muito bom. Mas esse hotel que hoje nós trabalhamos, que é o Hotel Mirage, que fica ali no início da Passarela do Alto, o atendimento é perfeito, Claudinei. Muito bom. Às vezes eu fui lá, eu fiquei um pouco mais longe para economizar. Tá certo. E tem muitas apesar que aí né? acontece, realmente, quando você fica próximo da orla, você não precisa de carro, né? Aí não precisa ser de Mas eu gosto de andar. Isso que eu ia te falar. Aí tem um seguro é sempre necessário ter um carro. Porque você que quer fazer outros passeios, além daquilo que nós oferecemos, aí você precisa de um carro para deslocar mais fácil. Porque o ônibus ele tem um certo... limitações de estrada de terra. Por exemplo, se você for atravessar a balsa lá para ir no outro lado da balsa lá, você vai precisar de ir com o carro até na balsa e depois atravessar. E o Nordeste? Nunca foi pro Nordeste, não? Com a Claudinei Tour, não. Nunca foi? Tem vontade? O local que a gente foi no Nordeste, que é a Bahia, né? Que é ali Porto Seguro. Bem mais pro alto, mais pra cima, não. Não, Claudinei, porque o Nordeste ele é muito distante, né? Onde estamos hoje. Muito. A região aqui, Belo Horizonte, Sudeste, tudo é muito distante. Então, assim... A Bahia já é longe, já é longe, dá o quê? Dá quantos dias? Dá um torno de 15 horas. As 15 horas? Não dá dia, não? Não, eu saio daqui eu vou sair daqui no domingo, porque vai dois motoristas. Eu vou sair daqui no domingo, 18 horas, vou chegar lá mais ou menos na segunda por volta das 11 horas da manhã. Não, que beleza, hein? Eu vou viajar uma noite. Porque eu imaginei que ia dar um dia e meio, mais ou menos. Não. Uma noite, vai dar uma noite toda, mas uma parte da manhã, uma boa parte da manhã. Mas que bom. Então, no Nordeste, você subindo mais, realmente é muito longe de ir de ônibus. Aí tem que ser de avião, né? Aí a gente sempre indica... Com avião você já teve? Nunca trabalhei com avião, não, Xará. É mais dor de cabeça, né? Quando o cliente me procura na agência para fazer uma viagem pro Nordeste, por exemplo, de avião, aí eu indico a ela o turismo, que é da minha cunhada Fabiana, que tem um atendimento fantástico, muito bom. Claudinei, então agora é o seguinte, vamos linkar agora Claudinei Tour e Caeté. Como que é levar pessoas para fora, mas a cidade não atrai tanto turistas? Muito modesto. É interessante, boa pergunta. Então, Claudinei, eu tenho muito prazer de mexer com excursões, viagens, não pelo fato de eu viajar, ter esse privilégio de estar fazendo as viagens, né? Não é por isso. É claro que a gente vai unir o útil ao agradável, mas eu tenho muito prazer e alegria de levar, como já levei inúmeras e inúmeras vezes, pessoas que nunca conheceram a praia para conhecer o mar. Inúmeras pessoas que desejavam conhecer o Santuário em Honra Aparecida do Norte, mas que nunca teve essa oportunidade e foi com a Claudinei Tour e hoje sempre continuam indo. Divide então, também de 1000 vezes, Claudinei? Dividimos, sempre parcelamos no carnê e no cartão. Então é sempre muito agradável isso. Mas muitas das vezes, dentro da sua pergunta, esses clientes, não só de Caeté, mas de Belo Horizonte, não conhecem Caeté e não conhecem as riquezas que nós temos aqui, como a Serra da Piedade, né? Podemos citar essa matriz, Nossa Senhora do Bom Sucesso, o nosso distrito de Morro Vermelho, com a sua belíssima igreja, cachoeira, mas é porque realmente, definitivamente, precisa de políticas para incrementar e melhorar o turismo. E também atrair, por exemplo, o turista até Caeté. Então a gente sente muito porque, por exemplo, hoje a Serra, antes da pandemia, recebia mais ou menos 300 mil, 400 mil pessoas ao ano lá. E dessas 300, 400 mil pessoas, não descia 30, 20 mil aqui, 20, 30 mil aqui. Então, assim, por isso que é necessário políticas para incrementar Claudinei, o turismo. mas uma coisa que eu queria linkar é o seguinte...
você tem experiência nessa questão. Mas eu ouvi, não lembro tanto, não lembro de ouvir pautas suas levadas à Câmara sobre isso. Por que não há isso? Olha, na verdade, projetos que nós precisávamos de criar, seriam projetos de passar justamente pelo Executivo, né? De criar dentro de Caeté, por exemplo, formar pessoas jovens aqui, para eles atraírem os turistas que vierem à cidade, eles serem direcionados por essas pessoas, que seriam agentes de turismo, né? Para levar, por exemplo, no Museu Regional, você chegou a propor isso? Mas você chegou a propor isso? É um projeto que a gente tem em mente, assim, da Prefeitura criar. Mas a Prefeitura, já, assim, nós já até conversamos com algumas pessoas ligadas à Secretaria de Turismo, colocam que já existe, por exemplo, a Casa de Cultura que as pessoas procuram para eles orientar. Mas sabe por que eu estou perguntando? Porque você tem muita experiência em viagens. Acredito que você conversa com muitos o pessoal do hotel, você anda muito. Então, dessas viagens, tirar algo também que seja. Porque a cidade tem potencial. Mas nesse sentido, você já pensou em propor algo no sentido de propagar essa ideia? Como que é isso, cara? Linka para mim esse tipo de coisa para quem está nos assistindo. Então, veja bem, por exemplo, a questão hoteleira, porque nós trabalhamos com o turismo, assim, das chamadas excursões, né? Mas acabamos conhecendo cidades com muito sucesso no que diz a questão hoteleira, né? As pousadas, hotéis e tudo. Da mesma forma, por exemplo, a estrutura das cidades, né? O turismo local ali. Então, o que a gente pretende, o que é necessário, a gente ter uma cidade assim, que tenha esse atrativo que hoje nós temos, né? Por exemplo, o Museu Regional, nós temos a Matriz, nós temos a Serra, e há uma necessidade de criarmos facilidades, meios políticas para que essas pessoas possam vir conhecer. Porque a mesma riqueza que em vários lugares que nós vamos, por exemplo, o próprio Porto Seguro, que é uma cidade super turística, a Trindade, Paeterna, Aparecida, essa riqueza que eles têm lá, que é diferente da nossa, eles exploram isso. O executivo local, os prefeitos local exploram isso, e isso mas aí que essa área são muito visitadas. Mas aí que tá. É o que falta do nosso Então, mas aí que tá. Mas, por exemplo, a sociedade, ela precisa de um empurrão. Porque a prefeitura não tem como a prefeitura buscar o turista lá fora. Então, tem que incentivar e dar estrutura para os empresários investirem, qualificar também a população. Mas nesse sentido, então, de trazer o que você vê que dá certo lá fora, que daria certo aqui em Caeté. Eu perguntei por isso, porque realmente eu não vi ideias suas sendo propostas nesse sentido. Porque, imagina assim, Claudinei Tour, o cara tem experiência com turismo. Isso. Então seria uma pauta muito fervorosa para ele na Câmara, né? Nós até então realmente não apresentamos projetos nesse sentido, Xará, porque, igual eu te falei, nós trabalhamos com aquele turismo de excursões, viagens e tudo. Então temos muita experiência, vimos muitas coisas diferentes e que poderia, sem dúvida, ser incrementada, adaptada em Caeté. Na sua entrevista aqui com o Geraldo, ele deve certamente ter colocado, mas é um projeto dele, de criar, por exemplo, não o portal como foi criado pelo Executivo, né? E ali nem se usa mais, ficou até muito bonito, né? Talvez o local não seja o melhor, mais adequado, mas ficou muito bonito. Mas assim, o que a gente pode, por exemplo, criar? Na entrada da cidade, talvez no trevo ali, um portal, não seria exatamente um portal, mas a casa do turismo, onde quando o turista chegar, ele já tem orientações para onde ele vem, para onde ele vai. Você já observou esse outro lugar? Sim, em vários lugares. Nós temos essa entrada que se chama Casa do Turista, né? Mas infelizmente nós não temos aqui. E aí o turista, quando ele chega dentro da cidade, ele não tem a dificuldade, por exemplo, de ficar andando para cima e para baixo, pedindo informação, encontrar o museu, a matriz, sem encontrar, por exemplo, a casa de João Pinheiro ali. Então são coisas assim que há uma necessidade do Poder Executivo, Casa de Cultura, no caso aí especificamente secretários, tomar essas iniciativas de incrementar o turismo. Por exemplo, mostrar para o turista aonde está Caeté e aonde estão os seus principais pontos para que ele possa visitar. Eu, particularmente, entendo assim, por exemplo,
nós temos as mídias sociais da igreja, Uhum. né? A gente é conhecido do caetense que o prefeito doou um volume vultuoso para a Serra da Piedade, Uhum. 850 mil, para a construção de uma praça lá na Serra, Uhum. né? Eu acho assim a Serra maravilhosa, Uhum. muito importante. Eu acho que em contrapartida o prefeito poderia ter pedido, por exemplo, para que Caeté fosse mostrado e divulgado nas mídias sociais da igreja. Nem que seja um painel também, né? Um painel. Mostrar, falar. Porque inclusive a Serra da Piedade, às vezes, por muitas pessoas nem sabem que a Serra da Piedade é situada em Caeté. Isso. Muitas pessoas, acho que a maioria dos turistas, eu conheço amigos na capital, que falam que imaginam que a Serra da Piedade é de BH, né? Muitos já reivindicaram. Mas eu já vi na imprensa eu já vi falando errado. Que a Serra da Piedade é localizada próxima a Belo Horizonte, mas não fala Caeté, não sabe? Fala. Pois é. E aí o grande imbróglio, igual eu falei. Essa barata também já Caeté chega, por exemplo, na Serra da Piedade chega no ano 300, 400 mil pessoas e nem assim. Talvez 10% desse público chega a Caeté, ou menos. Então o que a gente precisa é o quê? Uma casa de cultura mais ativa, mais participativa nesse sentido de trazer, por exemplo, colocar lá dentro da Serra da Piedade, como eu estava falando, a Serra recebeu um vultoso apoio do prefeito, né, de 150 mil, mas não recebeu uma mídia na televisão, na mídia da igreja, na rádio, nenhuma, e nem lá eles permitiram de colocar, por exemplo, poderia colocar lá uma barraca, vamos assim dizer, uma tenda falando do turista aqui, que até a igreja não deu. Pediu, ganhou, mas não deu contrapartida. Mas sabe o que eu perguntei, Claudinei? É o seguinte, por quem te conhece próximo, quem é próximo de você, te conhece a fundo, sabe que você é enfermeiro, mas eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo sabem que você é enfermeiro, mas que você, Claudinei Tour, você conhece do turismo. Entre aspas, é um nome forte, né? Isso. Então, imagina-se que na Câmara não há ninguém mais qualificado, com mais ideias para falar sobre turismo que Claudinei Tour, entendeu? Nesse sentido que eu tô perguntando isso, porque falta esse tipo de propostas, algo relacionado a isso, porque é forte você ter no seu nome, Claudinei Tour, exato, né? Nesse sentido que eu tô perguntando, entendeu? E você também acredita que você pode ser que você seja cobrado por isso futuramente, né, Claudinei? Não, você ficou na Câmara lá, tanto, e aí? Mas eu entendo. Pode ser que você seja cobrado assim, sobre isso. Algumas pessoas já me fez essa pergunta nesse sentido, mas assim, eu igual falei, eu tenho o nome de Claudinei Tour, uma agência hoje, tudo, mas eu não sou formado em turismo, por exemplo, aquela pessoa que é formada em turismo, ela vai trabalhar na hotelaria, na estrutura, no conhecimento geográfico da cidade e tudo, é que eu não tenho. Nós temos uma agência e trabalhamos com... Você é um empresário que tem uma agência... e trabalhamos com formação de grupos para viagens, né? Então seria essas chamadas excursões. Agora, esses projetos de turismo Caeté, acho que assim, Caeté já tem todo a sua força do turismo. O que precisa hoje, definitivamente, para trazer o turismo, precisa de investimento e visão. Por exemplo, parada dos trens de passageiro, que certamente Geraldo deve ter comentado com você. Essa parada aí, ela vai fomentar o turismo muito na nossa cidade, né? Não só o turismo aqui para dentro, mas também os turistas caetenses fazerem viagens, excursões e tudo mais. Então, assim, a gente precisa que tenhamos um poder público voltado, comprometido com essa questão, né? E também uma casa de cultura comprometida. Nós podemos lá criar, por exemplo, projetos, leis na Câmara ali, mas se não tiver uma ação concreta do Poder Executivo, talvez tudo isso fique jogado fora. Então há essa necessidade, essa preocupação nossa de realmente que a Casa de Cultura, o prefeito, o executivo, comece realmente a trabalhar na fomentação, no crescimento do turismo na nossa cidade de Caeté. Não entendi. Mas a questão também é o seguinte: como que é, agora entrando na sua parte política, né? Você como vereador, como que é você conciliar o trabalho de enfermeiro que você trabalha, né? 12 horas, 12h36, você trabalha na sua empresa Claudinei Tour, né? E você também ser vereador, porque vereador é 24 horas, né? Com certeza. Como que é você conciliar também essas três funções? Então, e ser bom nas três funções também, né? Claro, lógico. A partir do momento que eu aceitei, né, colocar o meu nome para apreciação
na condição de vereador, eu sabia da minha responsabilidade e sabia também que eu não poderia ser irresponsável em relação ao meu trabalho no João 23, que estou lá há 26 anos e que amo estar ali, e também não poderia ser irresponsável com a nossa agência de viagem, com a Claudinei Tour, porque eu tenho ali um compromisso, uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes, com aquelas pessoas que nos procuram para viajar, que a gente tem todo o respeito, toda a responsabilidade. Então, quando eu assumi, eu sabia que eu iria, né, como tenho conseguido fazer, né, a política, sem atrapalhar nenhum dos outros dois. Hoje eu trabalho no Hospital de Pronto-Socorro João 23 há 26 anos, né? Como eu já te falei, 26 anos. Eu trabalho lá em plantões 1 e folgo 2. Trabalho um dia e folgo 2, são 72 horas. Então, assim, às vezes eu troco alguns plantões para fazer viagens, porque me exige fazer essas trocas. E a política, como você bem falou, né? Eu faço ela 24 horas. Exatamente 24 horas eu estou ligado, eu tenho demandas, eu tenho pedidos, eu tenho denúncias, né? 24 horas trabalhando, atendendo, né? Buscando atender da melhor forma possível o nosso caetense. Então, eu tenho procurado fazer política, estou na Câmara, buscado trabalhar na Câmara com muita responsabilidade, com muita seriedade, lembrando que eu fui eleito pelo povo, o povo me confiou esse voto para estar lá, para representá-lo, ser a voz dele lá, e eu sempre falo isso e vou continuar falando, eu sou muito bem pago para fazer o que eu faço, né? O político hoje tem um salário, em todas as esferas, federal, estadual, tem um salário muito bom, e o que obrigação dele é de fazer e fazer bem feito, principalmente se tratando do nosso povo. É porque eu falo assim, que a pessoa pode questionar, peraí, Claudinei trabalha de turno, e na Câmara ele tem que comparecer, no mínimo, né, às terças-feiras, né? Isso. E como que quando você falou, quando bate com plantão, você troca o plantão? Sim, isso? Com certeza. Ah, hoje eu não trabalho no Hospital de Pronto-Socorro, João 23, nas terças-feiras, né? Assim que fui eleito, já conversei com a minha chefia imediata e disse para ela que no dia que eu estivesse de plantão, nas terças, que eu trocaria como tem feito, né? Então, eu não trabalho nas terças-feiras no hospital por causa do meu compromisso com a Câmara Municipal. Mas você fica cansado não, Claudinei? As chamadas reuniões ordinárias, que é a terça, eu estou lá com todas, praticamente. Nas extraordinárias, assim, não vou falar que não é obrigação, não, mas se eu apresentar uma justificativa, aí eu não preciso estar presente. Mas eu justifico todas que eu não posso ir. Você também tem tempo, então, para rodar na cidade, para ver quais são os problemas da cidade, conversar com os eleitores, com quem quer conversar com você. Você ainda consegue um tempo para isso, então, né? Ô, Claudinei, o prefeito recentemente, né, me fez uma indagação, falou: vereador, você mora na cidade? Você conhece a cidade? Fez uma indagação, quando eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei com ele: prefeito, conheço muito bem Caeté, conheço a cidade toda de ponta a ponta. E é interessante dizer, Claudinei, que realmente, sem nenhuma modéstia, eu conheço Caeté muito bem. Conheço os bairros, conheço os nossos moradores, eu consigo rodar Caeté todo, não só porque eu faço propaganda volante com a Claudinei Tour, não só por isso, mas eu conheço porque a gente tem demanda de todos os cantos de Caeté, e não só Caeté a sede, como os distritos. Então eu tenho esse tempo. Você consegue, então, conciliar tudo, né? Claro. Hoje a Claudinei Tour tem uma secretária, né, a Camila, que muito nos auxilia. Eu tenho a minha esposa, Rosane, que hoje ela trabalha toda a parte de marketing da Claudinei Tour, com muita perfeição, de passagem. A pessoa que tem colaborado desde sempre com a Claudinei Tour. Mas eu consigo hoje fazer esse trabalho de campo da política com muita tranquilidade. E eu, assim, se você me permite, eu vou até dizer com muita humildade, que eu sou um cara humilde, não sou arrogante. Mas hoje eu me considero um vereador atuante, juntamente ao vereador Serginho, juntamente à vereadora Silvinho, o vereador Fúvio, que é um excelente vereador. Eu me considero um vereador muito atuante, sem querer falar mal de nenhum outro vereador. E você é oposição, né? Mas como que em que momento ali você consegue? Eu sempre gosto de perguntar isso também, porque é legal, interessante para todo mundo que está nos assistindo. Claro. Em que momento e onde você, Claudinei, oposição na Câmara, e você entende que isso deu certo na cidade, a meta do prefeito? Em que momento ali você não leva pro pessoal?
Então, E também se você sofre isso, as pessoas, você faz um questionamento e é levado pelo pessoal. A pessoa não aceita, né? tá. Então, Na olha, política, tá? eu sou oposição, né? Aham. Todos sabem. Hoje nós temos feito inúmeras indicações ao executivo, inúmeras indicações. Maioria dessas indicações não estão sendo atendidas. Por exemplo, eu vou fazer a indicação desse coreto aqui que a gente viu quando eu cheguei aqui, que as grades, né, de parapeito aqui de proteção estão todas quebradas. Nós vamos fazer uma indicação pedindo reparo, que é minha obrigação, eu vi isso agora, realmente eu reconheço que eu vi agora. Então nós vamos fazer uma indicação pedindo reparo. Eu sei que muito possivelmente ele não vai fazer porque sou eu que estou indicando. Então, essa oposição muitas das vezes prejudica o cidadão quetense, porque o prefeito entende que se ele me atender, ele está dando crédito para mim, mas ele não está dando crédito para mim, ele está dando crédito para a criança que pode encostar nessa grade e sofrer uma queda e até morrer. Eu trabalho no hospital e falo isso, que uma queda dessa aqui com um traumatismo que não pode levar à morte. A essa altura aqui, uma né? queda de braço, uma fratura de braço, de perna, de bacia, de coluna, que pode até traumatizar para a pessoa. Então eu vou fazer uma indicação não para mim, porque eu já sei que a grade aqui está quebrada e eu não vou ter deixar de bobeira de ficar aqui. Mas uma criança que chega pode esbarrar e cair sobre uma queda. Mas o prefeito não vai certamente atender a minha indicação, porque sou eu que estou fazendo. Ao contrário, se fosse o vereador da base, ele Claudio, me conta uma coisa, esse aqui, às vezes você não podia passar direto, não, em vez de ir ao prefeito, ir diretamente à Secretaria de Obra, fazer um requerimento, fazer um ofício. Não, isso não poderia atravessar, pode. não? Eu posso ligar para o secretário Breno, posso fazer, mas muitas das vezes, esses mesmos secretários, não estou falando aqui do Breno, né, que eu tenho pouco contato com ele, muitas das vezes eles não fazem, porque acham que tem que ser via Câmara Prefeitura para chegar. E hoje... Esse aqui, um profissional com uma hora de serviço, 2 horas, você resolve tudo isso, né? E hoje, quais são as ferramentas de trabalho do vereador? São duas ferramentas importantes, são as chamadas indicações, por exemplo, eu estou indicando ao prefeito municipal limpeza da rua tal, né? Eu estou indicando ao prefeito o asfaltamento de tal rua. Essa é uma ferramenta de trabalho que nós temos. A outra é o chamado requerimento. Esse requerimento eu vou pedir informações ao executivo a respeito de algum assunto que está diretamente ligado ao interesse social, ao interesse da comunidade. Então é outra ferramenta de trabalho. Então, muitas das vezes a gente não consegue o contato com o secretário, mas nós mandamos essa indicação via prefeito para que as providências sejam tomadas. Então, voltando na oposição, quando muitas das vezes nós não somos atendidos é porque somos da oposição, mas eu não pedi para mim, eu pedi para a comunidade. A gente lamenta isso acontecer na Câmara. Seria essa pergunta? É isso mesmo. Então, mas é esse momento, então há esse momento onde as coisas se tornam pessoais, meio que picuinha, então, né? Ah, sim, infelizmente. Porque é o seguinte, para o prefeito governar com a base a base forte, é muito bom, né? Que a maioria é base. Mas é interessante até para ele que tem oposição, né? Porque a oposição puxa a orelha. A política sempre foi assim. Inclusive o nome disso é democracia, né? Democracia, ela vai existir em cima de situação e oposição. Porque, veja bem, se eu puder falar assim, do que aconteceu recentemente na Câmara. Vontade, né? vontade. Nós tivemos lá um requerimento rejeitado no plenário. Né? Os vereadores, o requerimento eu fiz o requerimento e ele vai para apreciação dos vereadores. Eles vão argumentar e votar sim ou não pelo requerimento. E eu fiz o requerimento para o prefeito, tudo é destinado ao prefeito, e o prefeito passa para o secretário. Um requerimento pedindo informações, por exemplo, recentemente agora, sobre o tarifa zero. O prefeito pagou lá em 2021 R$1.100.000. No outro ano ele pagou R$2.080.000. Nós estamos vendo aí um valor de quase R$1 milhão a mais. Quando nós não vimos melhoria no tarifa zero, no aumento de horário, de ônibus, nada. Nós vimos um ligeirinho que foi adaptado, né? E alguns horários nos distritos. E esse requerimento é para pedir informações por que desse aumento tão grande, né? E sem assim a gente entender qual que é a minha função. Eu não tenho obrigação, por exemplo, de entender os detalhes financeiros da prefeitura. Se eu tenho dúvida, se a população tem dúvida, eu vou requerer informações. Inclusive, essa é a função do vereador. Essa é uma ferramenta de trabalho que eu tenho. Então, eu pedi. Só que, infelizmente, a Câmara Municipal hoje de Caeté, ela é uma Câmara
que está basicamente do lado do prefeito. Ela é a Câmara de maior grupo de situação. A oposição está lá, eu, o vereador Serginho, a vereadora Silvinho e o vereador Fúvio Brandão hoje. Então, esse requerimento de importância, de relevância social, porque nós estamos falando de volumes de R$1 milhão, 980 mil reais a mais que o prefeito pagou no ano. Então, a gente precisa saber. Nós não estamos acusando que foi roubado esse dinheiro. Nós não estamos falando que esse dinheiro foi desviado. Não. Nós queremos justamente as informações. Porém, o requerimento foi negado. E aí fomos ao Ministério Público, protocolamos lá o requerimento do Ministério Público para que o Ministério Público então investigue, já que os vereadores, que é função deles, negaram de investigar. Esse é o próximo passo. Quando você é negado, você vai ao Ministério Público. Eu posso levar ao Ministério Mas Público. você identificou a possibilidade de algo incorreto? Olha, no primeiro momento, sim. Você vai entender que tem um contrato lá. O Tarifa Zero tem um contrato. É verdade que a lei fala que pode ter aumentos, né? Isso praticamente em linguagem clara e simples é uma auditoria, né? Sim, teria que estar fazendo uma auditoria, um levantamento sério ali para ver. Porque aumentou, realmente pode ter aumentado o número de quilômetros rodados, pode ter aumentado ali o número de horários, de ônibus, tudo. Então pode haver um aumento dentro da lei. Mas no primeiro momento se assusta. 1 milhão um ano, 1 milhão e 100, e o outro ano 2 milhões e 80, quer dizer, é 1 milhão a mais de reais. Então, o que você pensa? O que nós pensamos, que o cidadão pensa? Que houve irregularidade. Mas como nós não podemos provar, então vamos pedir na fonte. Qual que é a fonte? O prefeito. Prefeito, responde para nós, responde para a população, até mesmo para dissipar o disse-me-disse. Que houve desvio aqui, que houve roubo aqui. Ninguém sabe, mas o prefeito tem que responder. Só que os vereadores do prefeito Luquinha não deixaram o requerimento chegar ao prefeito. Isso chega, mas é que isso chega também com pressão, porque o Tarifa Zero parece que é uma coisa acontecendo aqui que ninguém pode falar nada mal. Né? Porque há de graça, pode. Então ninguém pode falar mal. Né? Mas a população paga tudo. Isso, tá pagando tudo. Mas você nunca teve essa pressão, porque Claudinei é um fake news. Claudinei tá querendo acabar com a Tarifa Zero. Tipo assim, não chegou isso pra você, não? Não chegou. Porque, assim, pode haver esse fake news, porque as pessoas confundem. É de graça entre aspas, né? Entre aspas. O que está sendo investido lá, o que está sendo investido no Tarifa Zero, poderia ser investido na coisa, mas é lógico que o Tarifa Zero é um marco histórico na cidade, é uma coisa que tudo indica que está sendo muito bom, né? Sim. Lógico que tudo que é muito bom também pode ser fiscalizado. É isso que você está falando, né? Tem que ser, até porque, veja bem, hoje, fazendo assim um levantamento rápido do orçamento do município. Luquinha hoje está administrando um orçamento anual de quase 220 milhões de reais. Então, assim, nós precisamos de uma Câmara ativa, atenta, fiscalizando. Ele tem contratos com Tarifa Zero, ele tem contrato do transporte escolar com o mesmo empresário do Tarifa Zero, ele tem contrato com a empresa de limpeza urbana, que recolhe os lixos e tudo. Mas esse foi o mesmo empresário, mas isso é legal, né? Não, é legal, não tem problema. Houve um processo licitatório e tudo. Sim, mas um volume muito alto que o empresário está recebendo, que foi fechado o contrato, um volume que chega mais ou menos da casa dos 15 milhões. Então nós precisamos, é exigido de nós vereadores saber como que esses valores, todo esse processo está sendo conduzido. Por exemplo, eu indiquei agora na reunião retrasada da Câmara Municipal, fiz uma indicação pedindo o prefeito uma indicação que ele colocasse na cidade, começando aqui na praça pública, aqui diante da prefeitura, na porta aqui, os chamados painéis da transparência, né? Os portais da transparência. Aqui em José Brandão, lá perto, por exemplo, em Pedra Branca, ali perto do Varejão Avenida. E qual o objetivo? Esse portal, uma coisa simples que é importante e necessária, porque política tem que ter transparência. Mas esse portal, né? Não geraria gasto que poderia simplesmente ser economizado de postagem em rede social? Não poderia ser isso, não? Pois as redes sociais, às vezes, ela é muito importante, mas esse portal traria ainda muito mais lucidez e transparência ao serviço público e para as pessoas que... A famosa placa, em resumo, seria aquelas placas, aquela né? placa que trazendo, entrou tanto, o próprio portal mostra, entrou tanto, saiu tanto, e foi investido isso na saúde, na educação, tudo. Isso é para quê? Trazer transparência no serviço público. Porque o político hoje, em geral, do vereador... Porque isso que você está falando, isso já acontece no Diário Oficial.
né? Acontece, você fala da prefeitura, você fala né? pro público mais humilde que não tem acesso à internet. É ter esse acesso e ver isso ali na transparência mesmo. Igual, por exemplo, pedimos também o gabinete do prefeito nas praças públicas. Por que não? Eu já ouvi muitas cidades que fazem isso, prefeito que atende o público, né, dentro dos bairros, nas praças públicas, né, principalmente no que diz respeito, por exemplo, aos seus processos licitatórios. Por que não ser aberto em praça pública a todas as pessoas? É um gabinete aberto, porque não há hoje de aceitar mais, por exemplo, ter gabinetes Big Brother, né? Big Brother tem mas tudo fechado. Então que eu sou a favor de ter tudo à luz do dia, tudo na claridade. Mas a gente pulou uma fase que eu gostaria de a gente deixar claro. Você é contra ou a favor do tarifa zero? Eu sou a favor. A favor. Tá. Aí eu vou te explicar. Eu votei no primeiro momento, eu votei contra. Por quê? Eu votei contra quando o prefeito mandou um projeto para a Câmara para salvar o empresário. Eu não sei se é de conhecimento seu, já espero que nessa entrevista agora muitos dos nossos assistir possam ter conhecimento. O empresário do Tarifa Zero, ele esteve dentro da Câmara Municipal numa reunião com vereadores, isso é público, e ele ofereceu à empresa dele, a Transcol, até então era a Transcol, ele ofereceu para nós por R$1. R$1. Quem quer comprar minha empresa por R$1? Ele falou isso com a gente. Chegou a falar isso? Com os vereadores. Eu vendo a minha empresa para qualquer vereador em R$1. E aí ele falou muito mal do prefeito, que o prefeito... Isso na iminência de quê? Quando o contrato da Transcol com a prefeitura estava acabando. E eu fui muito na tribuna falar sobre isso. E aí ele falou, olha, não tem jeito, eu estou tomando prejuízo muito grande, falou, e o prefeito não reúne, o prefeito não conversa, não abre para negociação, eu estou vendendo a empresa, vai vencer o contrato, eu vendo para qualquer vereador, quer dizer, estava vendendo uma suposta dívida dele, é claro, né? Ele estava vendendo a empresa, mas estava vendendo uma dívida. E aí o prefeito vem com um projeto de dar um suporte para socorrer o empresário, isso lá em agosto de 2021, né? De R$540 mil, que né, tirou o Vale Transporte, dos funcionários da prefeitura, dos varejões, supermercados e tudo, e socorreu esse empresário. E logo em seguida criou-se o Tarifa Zero. Então eu fui contra esse suporte de R$540 mil, por quê? Eu fui um dos únicos vereadores quase que usei a tribuna insistentemente falando, gente, o empresário esteve aqui e falou que vai sair da cidade. Mas qual que era a solução na época? Na época, beleza, essa foi a solução viável que deu certo até o momento. Sim. Mas na época, qual foi a sugestão que você acha que daria mais certo? Não, eu não vou falar com você de sugestão, não. Eu acho assim, deu certo, por isso que aí depois eu votei a favor. Eu votei a favor. Depois você mudou seu voto? Não é que eu mudei. Eu votei contra o socorro que o prefeito deu para o empresário. Isso eu não aceitei. Entendi. Eu achei aquilo um absurdo. Aí ele veio com um projeto mais detalhado. Ele criou, aí foi criado um projeto pelo prefeito chamado Tarifa Zero, foi apresentado na Câmara como funcionaria, eu concordei. Mesmo sabendo que é o povo que paga. Só que é um projeto que precisa passar por melhorias constantemente, nos horários, nos ônibus, na qualidade dos ônibus, na superlotação dos ônibus, que é um risco muito grande, e isso não tem acontecido. Isso não tem definitivamente acontecido. E tanto é que a gente Você já foi abordado na rua sobre isso? Muitas vezes, e aí a gente está vendo, por exemplo, um absurdo. Num ano você paga R$1.100.000, no outro ano você já paga R$2.800.000. Mas por quê? Não teve aumento dos horários, não teve aumento, melhoria nos ônibus, os ônibus continuam abarrotados de gente. Será que é manutenção, isso? E aí fica esse questionamento. Então eu não sou contra, eu só acho que é um serviço bom, uma política pública boa, mas que se não tiver melhorias constantes e cobrança da Câmara Municipal principalmente, que é o órgão fiscalizador, as coisas andam do jeito que eles querem. Aí é grave. Beleza. Então a gente está chegando aí ao final de mais um bate-papo. Você gostou? Tá curtindo aí? Muito tá legal, bacana, né? É muito legal, muito bacana. Você me desculpa eu perguntar isso, que eu queria aprofundar, porque como você, a início, ainda sobre o Tarifa Zero, como você votou contra, e é um projeto que beneficiou muitas pessoas, mas que ficou no momento onde não se pode questionar, né? Por isso eu queria aprofundar nesse assunto e ficou claro. Você quer mais uma coisa falar? Já fechamos o assunto? Fechou esse assunto, né? Assim,
Sim, claro, nesse assunto específico do Tarifa Zero, igual eu te falei, que recentemente nós fizemos esse requerimento, pedir informações, porque achamos assim abusivo e até ficamos muito impressionados o volume de dinheiro pago num ano e o volume pago no outro, quando na verdade não houve assim nenhuma melhoria efetiva no Tarifa Zero. Não pode se pagar 1.100.000 no ano e no outro ano pagar 2.080.000 com o mesmo serviço praticamente prestado. Só teve foi acrescentado o ligeirinho na cidade. Então esse requerimento foi reprovado pelo plenário da Câmara, mas nós entramos no Ministério Público para que providências sejam tomadas. Então é isso, pessoal. Claudinei Tu aqui, muitíssimo obrigado. Nós falamos tudo, a gente falou um pouquinho, falou um pouquinho da sua infância, um pouquinho do seu início, trabalho, enfermagem, a sua empresa, sua parte política, algo que a gente não quer falar, a gente não falou, que você queira falar, fica à vontade. Não, tá. Tem mais alguma coisa? Não. Que o objetivo é esse, é pincelar a sua vida, né? Muito bacana, muito legal. Que é uma horinha, mas passa bem descontraído, gostei muito, quero te parabenizar pelo trabalho, tenho acompanhado. Realmente, assim, muito legal. Eu fiquei, assim, um pouco preocupado, eu falei aqui nos bastidores que eu sou lembrando que ele falou da empresa dele, pessoal, indica a empresa dele, mas aqui não é um podcast patrocinado, tá, pessoal? Porque o objetivo também é valorizar os empresários da nossa cidade também. Obrigado, tá? Mas eu tô, assim, mais para agradecer mesmo pelo carinho de estar aqui com você, pelo convite. Foi um prazer também te conhecer, que eu até não conhecia, né, Xará? E é uma alegria a gente poder, assim, poder falar de política, falar de coisas, né? Hoje eu fico muito feliz, a Claudinei Tu ainda é algo muito pequeno, muito minúsculo, mas hoje gera, assim, um pouquinho de empregos, pessoas que eu contrato. E alegria também, o mais importante, alegria para o seu público, né? E é um público muito legal de senhores, senhoras, jovens, crianças, 25 anos. 25 anos. Em outubro agora. Se não fosse bom, não tava. Exatamente, nós vamos comemorar 26 anos agora em outubro e foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Fiquei feliz. Claudinei, satisfação, muito obrigado. Deus te abençoe. Felicidade pra você, tudo de bom. Obrigado. E é isso, pessoal. Sou o Caeté Podcast, recebi aqui Claudinei Tu. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilha, comenta aqui embaixo aqui. Tem rede social? Sim. Quem quiser também tem uma seguir rede social da Claudinei Tu e Claudinei Tu. Claudinei do Vale e Claudinei Tu. Então siga também lá nosso entrevistado aqui. Muito obrigado. Satisfação, pessoal. Valeu pela audiência e valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Aí eu até